Em nome do mandato do deputado Carlos Janazzi, nós vamos dar início à discussão do projeto de lei número 129 de 2019. O deputado Janazzi deveria abrir a audiência, como é de praxe, porém ele está em plenário, num processo de votação, e no momento ele não pode vir aqui, mas virá, ok? Eu vou chamar as pessoas que vão compor a mesa. Cada pessoa vai ter direito a uma fala de 5, 10 minutos, se possível 3 minutos cada um, porque tem muita gente na mesa. Depois das falas, nós abriremos a fala para todas as pessoas que estão aqui. Tomara que só algumas pessoas falem, senão sairemos daqui só às 5 da manhã. Mas isso não é problema, nós já estamos acostumados com todo esse bafão. Vou chamar as pessoas que vão compor a mesa. Primeiramente, a minha amiga querida, de longa data, inspiração para muita coisa, de tudo isso que acontece nesse movimento em São Paulo, minha amicíssima querida, Abigail Santos, coordenadora do Programa de Transcidadania da Prefeitura. O Carlos Janazzi chegou. Eu continuo apresentando? Continuo apresentando? Vou apresentar então. Agora, arrasou. Érica Hilton, co-deputada da bancada ativista do PSOL. Obrigado. Continuando. Tudo bem, Érica? Tudo ótimo. Maitê Schneider, maravilhosa, cofundadora do Transemprego, que já empregou mais de 3 mil meninas e meninas nesse Brasil inteiro, nesse Brasil imenso. Maitê Schneider. Palmas para ela! Agora vou chamar uma pessoa aqui que é o responsável, o mentor desse projeto, meu amigo, sou fã dele, grande figura, Rubens Silva. E agora, outra pessoa, o Marcelo Galego, coordenador de política da diversidade sexual do Estado de São Paulo. Por favor. Aqui. E Ricardo Dias, coordenador de políticas LGBTI da Prefeitura de São Paulo. A Paula Beatriz, nossa amiga de longa data, transdiretora, transtudo. Oi, Paula. Tudo bem? Tudo. E agora vou chamar os representantes da Defensoria. O Vinícius Silva, o Edgar Perim Neto. E para dar início aos trabalhos da audiência, o nobre deputado, excelentíssimo Carlos Janazzi, do PSOL. É isso. Foi um prazer, hein? Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós vamos iniciar aqui a nossa audiência pública na defesa do projeto de lei 129 de 2009, que estabelece 5% de vagas para pessoas
trans, empregos e parcerias do governo que tenham isenções fiscais, empresas, na verdade, que tenham isenções fiscais do ICMS, do Estado de São Paulo. Esse projeto, ele, na verdade, foi construído coletivamente por setores da comunidade LGBT há uns 3 anos atrás, numa outra legislatura, e ele foi reapresentado agora na nova legislatura. Ele é um projeto que foi construído, digo, não é nosso, só do nosso mandato, ele foi construído coletivamente. E é muito importante que vocês estejam hoje aqui participando desse encontro na Assembleia Legislativa, até porque eu tenho dito que a Assembleia Legislativa tem uma casa extremamente conservadora, homofóbica, racista, machista. Eu digo o seguinte, que a Assembleia Legislativa é a vanguarda do atraso do Estado de São Paulo. Ela representa os setores mais conservadores do nosso Estado e da nossa sociedade. Além de ser também uma grande representante e um puxadinho, não só do governo, daqui do Palácio dos Bandeirantes, como também, sobretudo, do poder econômico de São Paulo, das elites econômicas, que têm as suas isenções fiscais, a sua política de desoneração. O Estado de São Paulo transfere por ano mais de 20 bilhões de reais do orçamento público para empresas privadas, através dessa famosa isenção fiscal ou política de desoneração. Agora mesmo o Dória, governador, assinou um decreto isentando, reduzindo o ICMS das empresas aéreas, da compra do combustível, do querosene das empresas aéreas, de 25% para 12%, sem que o Estado de São Paulo tenha nenhum benefício com isso, não haverá geração de empregos. Isso acontece em várias áreas. Então, do ponto de vista econômico, do ponto de vista comportamental, é muito importante que as pessoas ocupem a Assembleia Legislativa, e principalmente numa pauta dessa, uma pauta muito importante. O nosso mandato, nós estamos aqui no 4º mandato, Érica, e nós já apresentamos muitos projetos aqui na Assembleia Legislativa que foram vetados, que foram obstruídos. Muitos deles são ainda de 2007, estão parados, engavetados. A gente tem pelo menos uns 15 ou 20 projetos na área da comunidade LGBT, que foram, porque a casa é conservadora, tem a bancada fundamentalista, que barra todos os projetos. Nós só conseguimos, basicamente, aprovar 2 projetos com muita dificuldade aqui na Assembleia Legislativa. Um foi o projeto de lei que cria o Dia Estadual de Combate à Homofobia, que é o dia 17 de maio, que nós aprovamos aqui com muita dificuldade, que é um projeto mais simples, no sentido que cria um dia estadual, uma data comemorativa no Estado de São Paulo, importante, né, que é uma data mundial. Na verdade, nós criamos e conseguimos aprovar. E um projeto também que não é muito relacionado diretamente à área, mas eu vou contar para vocês rapidamente aqui uma história, e a Paula Beatriz nos ajudou. Cadê a Paula? Paula, que é diretora, era supervisora de ensino da rede estadual, nossa colega da rede estadual, militante, ela conseguiu, nos trouxe aqui uma reivindicação importante alguns anos atrás, acho que foi em 2009, né, Paula? 2009 a 2010, de uma escola estadual que queria colocar o nome, queria fazer uma homenagem ao Cazuza, cantor, compositor Cazuza. E tinha uma forte obstrução da bancada fundamentalista aqui na Assembleia Legislativa. Eles não queriam, porque o nome do Cazuza era associado à homossexualidade, né? Ele é homossexual, não pode, né? E eu me lembro que quando nós apresentamos o projeto, nós não colocamos Cazuza, o nome dele, é Agenor, qual é o nome dele? Não, era maior, é um nome que tem 5 nomes. Qual que é, Rubens? O Rubens sabe, cadê o Rubens? O nome inteiro do Cazuza. Nós colocamos esse nome, não colocamos Cazuza. E o projeto passou, ele foi aprovado. Né? O deputado que estava lendo o projeto para ser aprovado, ele ia falar Cazuza. Eu falei, não fale Cazuza, que daí não passa. Aí ele não falou, o projeto foi... Tem música, Araújo, né? O projeto foi aprovado, mas em seguida eles ficaram sabendo que era o Cazuza, mas aí já tinha sido aprovado. E a escola tem o nome, hoje você liga na escola, lá do Campo Limpo, não é isso? No Capão Redondo. A Paula era, inclusive, supervisora
você era supervisora. E você liga lá, de onde fala? É da Escola Cazuza, né? Então foi uma vitória importante. E a Paula nos ajudou e a mãe do Cazuza veio. A mãe do Cazuza veio, participou da entronização do nome. Nós falamos das resistências, ela ficou horrorizada com isso. Mas é uma casa difícil, né? Mas por isso que é importante a presença de vocês. É muito importante que nós tenhamos aqui uma co-deputada como a Érica. Fundamental a presença da Érica na Assembleia Legislativa, e da Érica Malunguinho também, Érica Hilton e Érica Malunguinho. Nós temos duas deputadas trans aqui na casa, já fazendo a diferença. Eu até outro dia, quando houve um episódio com o deputado do PSL, que agrediu a Érica Malunguinho no plenário, né, dizendo que se ele encontrasse uma trans no banheiro de mulher, ele tiraria a tapa e depois chamaria a polícia. E eu sei que nós fizemos um ato aqui, na verdade, uma entrevista coletiva, aqui nessa mesa mesmo, não foi, Érica? Eu disse o seguinte, e já falei também no plenário, que a presença tanto das duas Éricas aqui na Assembleia Legislativa, mesmo que elas não façam nada, absolutamente nada, que elas não apresentem nenhum projeto de lei, que elas não façam nenhuma intervenção, que isso é impossível de acontecer, porque elas são altamente combativas e ativas, mas mesmo que elas não fizessem nada, elas já estariam fazendo a história na Assembleia Legislativa, só pelo fato de ocuparem esse espaço nesse espaço aqui, nessa casa homofóbica, transfóbica, racista, né, e machista e tantas outras coisas mais que vocês sabem. Então, só o fato de vocês existirem, estarem aqui ocupando com a deputada da bancada ativista, a Érica Hilton, e a Érica Malunguinho, que tem aqui a sua mandata, que combativa também na Assembleia Legislativa, mas vocês já estão fazendo história. O projeto foi apresentado, pessoal, mas ele pode sofrer alterações, então fiquem à vontade, porque ele está tramitando pelas comissões. Então, até o final da votação, ele pode ser modificado através de emendas. Então, é um projeto em construção ainda, ele não está pronto, ele não é um projeto definitivo. Então, apresentem sugestões, críticas, olha, vamos alterar o artigo tal, o parágrafo tal, vamos acrescentar, vamos retirar alguns incisos aqui, então fica aqui a critério de vocês. Nós estamos aqui colocando o projeto à disposição para ser ajustado, né? A gente pode retirar artigos ou acrescentar. Então, esse é um dos objetivos do encontro de hoje. Mas o segundo grande objetivo é dar voz a vocês aqui, para que vocês se manifestem e ocupem o espaço. Nós temos uma mesa aqui enorme, com várias pessoas, né, lutadoras da causa. Então, nós vamos ouvir as pessoas e, no final, a gente faz os encaminhamentos. Nesse exato momento, nós estamos tendo uma votação agora no plenário. O plenário acabou de aprovar a pauta privatizante do Dória. O Dória está privatizando tudo, entregando todo o nosso patrimônio público, Abigail, para iniciativa privada. Abigail, que a gente conhece há muitos anos, desde o Autorama Gay aqui, fazia um trabalho de resistência e nos chamou para ajudar. Tinha um Autorama, né? Não tem mais o Autorama, acabou, né? Mas a Abigail fez um trabalho de resistência que durou mais. Se não fosse o trabalho dela, já teria... Você pode falar sobre isso depois, né? Mas eu quero dizer que ele está privatizando tudo. E eu lembrei de você, Abigail, porque ele privatizou já como prefeito o Parque do Ibirapuera. Ele entregou para uma concessionária. E ele está fazendo isso agora também em nível estadual. Já praticamente privatizou 5 empresas estatais. Ele apresentou vários projetos, um deles foi votado agora, infelizmente, nós votamos contra, obstruímos, que foi a privatização do ginásio do Ibirapuera. O ginásio do Ibirapuera será entregue para uma grande empresa privada de espetáculos. É a mesma que administra o estádio agora do Palmeiras, aquela arena, provavelmente será ela a vencedora da licitação, e ali vai ter uma grande especulação imobiliária, talvez eles derrubem até aquele ginásio histórico de grandes espetáculos, né, na área da música, de esportes também. Então, isso foi aprovado há pouco. E agora vai começar a discussão de um outro projeto que vai privatizar o Jardim Zoológico, vocês conhecem, e o Jardim Botânico.
Imaginem vocês, eles vão entregar também para a iniciativa privada os 2 equipamentos públicos. E depois tem mais, os presídios serão privatizados, mais de 1.200 quilômetros de estradas daquela região de Piracicaba até Panorama, 1.200 quilômetros com mais pedágios. Imaginem a situação. Então, são várias propostas privatizantes sendo discutidas e aprovadas aqui. Então, nesse exato momento, vai abrir a discussão da privatização do zoológico e do jardim botânico. Então, eu estou participando lá para votar contra, para obstruir a votação, para tentar ganhar tempo, porque é um absurdo o desmonte do Estado aqui em São Paulo. Então, eu vou deixar a palavra aqui com vocês. Ô, Rubens, eu vou chamar o Rubens para ficar aqui ajudando na coordenação dos trabalhos. Rubens, por favor, que eu vou voltar. Tá? Eu vou passar aqui para a Érica Hilton, que ela vai ter que sair também. E depois vocês continuam. Rubens, então o Rubens vai ficar aqui representando o nosso mandato, mas o evento aqui é de vocês. Boa noite a todas e a todos, boa noite à mesa, na figura das pessoas trans, Maitê, Abigail, Paula. É uma satisfação imensa para a gente esta noite ter esta casa, como o Janazzi já disse anteriormente, que é uma casa completa e calcada no conservadorismo, no retrocesso, no atraso, na falta de representatividade real das pessoas, né? É inadmissível, é muito alegre quando a gente pega as manchetes de jornais que a gente lê pela primeira vez, 2 mulheres trans chegam nesta casa, mas também é muito triste quando a gente pensa no processo histórico das pessoas transvestigêneros do Brasil, que sempre existiram, que sempre estiveram aqui, que esta casa sempre pautou a existência e a vida dessas pessoas, e essas pessoas nunca puderam sentar nessas cadeiras e, de fato, fazer política, pensar em política pública. Eu vou ser muito breve, eu peço desculpa, porque eu vou ter que sair na sequência. Nós estamos agora no mês LGBT, o nosso mandato tem uma série de atividades do mês LGBT, e eu estou saindo desta mesa para uma outra atividade do mandato, então eu não vou poder ficar, mas o nosso gabinete fica na sala 2107 do 2º andar. A gente está à disposição para somar na construção de políticas públicas que atendam a demanda das populações LGBTQIA+, como um todo, para a fomentação deste projeto. Inclusive, o nosso mandato mandou um pedido de coautoria para o gabinete do deputado Janazzi, pedindo a coautoria deste projeto, para que esse projeto também tenha a condução e a participação de pessoas trans que estão aqui atuantes dentro da Assembleia Legislativa, para que a gente possa melhorar, aprimorar e, de fato, atender às reais necessidades deste grupo. Este projeto que trata da isenção fiscal para as empresas privadas, parceiras aqui da casa, é uma iniciativa, é um começo. Quando a gente pega dados da ANTRA e quando a gente pega a realidade mesmo, né, o histórico de vidas da maioria de todas nós, que são históricos de vida um tanto quanto genérico, nós trilhamos um caminho um tanto quanto muito parecido e nós descobrimos a necessidade do Estado e do poder público intervir na vida... Eu estou tendo retorno, é isso? Oi? Não é retorno, mas parecia que era. Tá ok? Então tá bom. Na importância do Estado reparar historicamente. Projetos como estes trata de uma reparação histórica do Estado brasileiro e do Estado de São Paulo, agora se tratando desta casa, de reparar os danos causados a populações de travestis, mulheres trans e homens trans, milenar há anos, que colocam esta população, que nos colocam à margem da sociedade, como se menos sujeitas e sujeitos e sujeitos fôssemos, que não nos convida à participação das construção de modelo de sociedade, aonde os nossos corpos ficam restritos e condenados exclusivamente ao cenário da prostituição e de uma prostituição compulsória, porque não há nenhum problema com a prostituição. A prostituição é um trabalho digno e honesto como qualquer outro. O que nós tratamos nesta casa é da condenação acerca das nossas identidades, que nos obrigam de forma compulsória, violenta, sem respaldo, sem preparo, abandonados pelo Estado, porque as prostitutas também estão abandonadas pelo Estado, sofrendo séries de violência nas mãos das polícias e de outras esferas do poder público, e que nós não temos sequer
Nada que nos traga de volta a dignidade humana, e a primeira porta é o trabalho. Nós entendemos que esta é um dos caminhos que devem ser trilhados para a dignidade e humanização dos corpos de pessoas transvestigêneres. E transvestigêneres eu digo homens, mulheres, trans, travestis, pessoas não binárias, toda pessoa não cisgênera, para no discurso eu conseguir abraçar, eu chamo de pessoas transvestigêneres. Que é esta gama social que é excluída, que é massacrada, que morre assustadoramente, que tem as suas lutas. Nós comemoramos este mês 50 anos de Stonewall, que tem como figuras principal Sylvia Rivera e Marsha P. Johnson, e que historicamente foram apagadas, que historicamente foram usurpadas da construção de lutas que fizeram, porque nós vivemos em uma sociedade extremamente transfóbica, que não querem os nossos corpos, que não querem a ascensão das pessoas transvestigêneres. Mas nós precisamos dizer que nós estamos começando a trilhar este caminho, que nós estamos começando a reequilibrar essa balança da desigualdade, que eu e Érica Malunguinho já chegamos nesta casa para de fato começarmos a fazer políticas públicas a partir da perspectiva de pessoas transvestigêneres. Nós não precisamos mais que façam políticas públicas para nós, que digam o que a gente tem que dizer, o que a gente tem que fazer. Nós somos capazes e devemos ter oportunidades de ocupar todos os espaços. E esta audiência hoje me alegra muito, porque além do meu corpo de Érica Malunguinho como parlamentar, nós temos Maria Clara Araújo também, travesti, assessora de Érica Malunguinho, e nós temos aqui várias pessoas transvestigêneres ocupando esta casa como deve ser feito. Esta é uma casa do povo, e o povo também é transvestigênero. Aí a gente ainda está fazendo esse entendimento chegar aqui. Eles ainda não entenderam que a população LGBTQIA+, com foco nas pessoas TSIM, porque é o segmento mais vulnerável, porque é o segmento que mais morre, porque é o segmento que mais tem evasão escolar, que é expulso precocemente de casa. Então nós devemos, é um dever do Estado, de reparação histórica, olhar com um olhar sensível, com um olhar empático para as vidas das pessoas transvestigêneres, para os desafios enfrentados na população brasileira pelas pessoas transvestigêneres, e é um dever desta casa reparar todos os danos causados por esta casa, inclusive, que historicamente não pautou estas vidas, que historicamente não construiu políticas públicas para esta vida, que historicamente não ouviu as vozes destas vidas e que agora, gostem eles ou não, serão obrigados a nos escutar, e esta casa estará cada vez mais cheia de corpos travestis, de corpos de mulheres trans, de corpos de homens trans. A população LGBT vai fazer uma ocupação real dentro desta casa de lei, porque este é o lugar... Porque este sim também é o lugar das pessoas LGBT. Nosso lugar é onde nós quisermos. E esta casa, se esta casa pauta vida, se esta casa pauta lei, se esta casa pauta rumos do Estado de São Paulo, que implica na nossa existência também, esta casa deverá ser ocupada pelos nossos corpos. Então eu encerro a minha fala fazendo um convite para que nós ocupemos ainda mais este lugar. A mandata da Érica Malunguinho, nosso mandato coletivo está de portas abertas. Façamos uma revolução real e incomodemos de fato esses transfóbicos, machistas, retrógrados e conservadores que aqui estão. Muito obrigada. Só antes de sair, a Abigail me lembrou uma coisinha importante. Na quinta-feira, a gente está com uma atividade do mês LGBT do mandato. A gente ainda não conseguiu divulgar publicamente essa atividade, porque ainda faltam 2 coisas para serem confirmadas, para a gente soltar esse calendário. Mas na quinta-feira, eu vou fazer visitas aos centros de referência, ao Centro de Cidadania. Eu não sei ainda qual dos 3, porque eu vou fazer visita em 2 e tem um outro que ficou para a semana que vem por conta do espaço. Mas eu vou sair daqui, peço para a Cíntia, minha assessora, mandar quais são, e a Abigail passa o nome dos centros que eu estarei na quinta. Espero reencontrá-las de novo com mais tempo. Irei para ouvir as demandas das pessoas que são atendidas. Irei para acompanhar o trabalho. Peço 1000 desculpas de não poder pegar a devolutiva de vocês hoje, mas reafirmo que o nosso gabinete está na sala 2107 do 2º andar, e eu terei o imenso prazer em receber todas e todos lá, para a gente pensar neste projeto e em projetos futuros. Temos 4 anos aqui para propor mais projetos e para atender mais demandas das populações LGBTs que ia mais. Muitíssimo obrigada. Que arraso. Sim. Bom, depois da Érica fica difícil. Não fica? Fica.
Enquanto elas tricotam... Tchau, obrigado, viu? Arrasou. Bom, agora eu vou ser o descoordenador da mesa, eu não quero coordenar mais nada depois dessa fala. Agora eu vou passar a palavra para minha amiga, querida, amada, Abigail, a mesa é sua, faça dela o que você quiser, tá bom? Obrigada. Boa noite a todos, a todas, a todes. É importante essa audiência porque a gente sabe, né, nós travestis, mulheres transexuais, homens trans, todas as pessoas travestis gêneros, como diz a Erika Hilton, sabemos de toda a dificuldade que é para existir. Se a nossa dificuldade de existir já é um problema, imagina arrumar emprego. Né? Então, todas nós sabemos disso. Quero aproveitar para informar as meninas e os meninos do Centro de Cidadania da Norte que assim que tivermos o novo endereço, que provavelmente semana que vem nosso coordenador pode falar melhor sobre isso, a Érica já se comprometeu comigo a fazer a visita a vocês. Então, ela vai fazer essas visitas aos centros que estão funcionando. Todas nós sabemos o processo de transição que estamos passando, mais uma transição. E aí, no mais tardar, semana que vem já estamos tudo ok, com o novo centro, com o novo equipamento, funcionando tudo direitinho. Né? Então, é importante também que vocês passem isso para as outras pessoas, que o centro continua funcionando, porém, houve todo esse processo de edital, né, com uma nova entidade que vai assumir. E no mais tardar, semana que vem está tudo ok com o equipamento, tá bom? E aí, logo assim que estivermos lá, eu já convido a deputada Erika Hilton para fazer essa visita e ter essa conversa tão maravilhosa com a gente, tá bem? E ouvir as demandas de todas nós, tá? Eu vou passar a fala agora para a nossa querida Maite Schneider. É com você. Maite, eu acho que pode usar ali esse microfone? Ou não? Se quiser, eu quiser isso. Eu gosto de levantar. Oi. Passe ali. Eu tinha pensado assim, né, quando eu vim e tal, né, eu já conheço o Carlos, enfim, toda essa estrutura, a Abigail que está na frente. Acho que a gente tem um momento um pouco histórico na vida, né? Da gente ter uma coordenação que está pensando em políticas públicas. Eu acho que vocês já devem saber que, inclusive, a gente está tendo reuniões, enfim, que a própria Érica Malonguinho está querendo transformar esse projeto Transcidadania, que a gente tem que fortalecer, não somente para o município de São Paulo, mas que esse projeto seja para o estado de São Paulo, deveria ser para o Brasil, né? A própria Erika Hilton falou da dificuldade que nós temos, logicamente, de acesso, de dificuldades, isso não preciso nem contar. Eu queria até que alguém... Quantas daqui das meninas, homens trans e mulheres trans, têm emprego com carteira de trabalho assinado? Tato. Gente, é uma vergonha isso. Quantas daqui gostariam de ter emprego? Gente, é um horror o que estão fazendo com a gente. Isso é morte. Isso é assassinato, porque a gente já não teve apoio de família, e vocês sabem, eu não preciso contar a história de cada uma, porque cada uma vai ter sua história. Márcia vai ter a dela, cada uma vai ter sua história de dor, de coisas que foram, de assédios que tiveram, que não puderam, famílias que a gente saiu quando a gente falou que era trans, travesti ou um ET, quando a gente saiu de lá e falou, saia daqui que eu não quero que você use o nosso nome. Todas nós tivemos esse processo, umas mais fortes, outras menos fortes. Na escola eu também não preciso contar, porque foi a mesma coisa. Homem trans talvez tenha aguentado um pouquinho a mais algumas vezes, porque normalmente era aquela pessoa mais masculinizada, que dava porrada em todo mundo, mas a gente, mulher trans, muitas vezes era aquela mais afeminada, a mariquinha do colégio, a que chorava, saía, sofria bullying, e a professora, a diretora não sabia lidar. Não é novidade isso para a gente. O que é novidade é uma casa dessa, que deveria nos representar, abrir porta e criar um projeto ousado como esse, que talvez não vá para frente. Seja mais um projeto que seja colocado. O que eu trago hoje aqui para vocês não é nem como transempregos, que vocês já conhecem, das dificuldades que a gente tem, porque se for uma trans com capacitação, com curso, com algum grau de cultura, eu até consigo colocar numa empresa de telemarketing, eu até consigo colocar em alguma multinacional. Se ela não tiver qualificação nenhuma, eles não querem entender por que a gente não teve. Eles simplesmente falam, mas você não nos serve. Como a família já fez, como a sociedade já fez e como todo mundo acaba fazendo. Inclusive essa casa que nem a Erika disse. O que eu trago para vocês, e que talvez seja uma revolução, é que seja talvez o primeiro momento que nós tenhamos de verdade para estar dentro de um espaço desse, juntas.
Porque uma parada gay com 3 milhões de pessoas é uma parada gay. Se você tirar as travestis, transexuais e homens trans dessa parada, essa parada não tem a mesma força. Pode ter 2,5 milhões de pessoas, mas não tem força. Porque nós, além de uma visibilidade, nós temos uma força de resistência, uma força de sobrevivência. Eu não preciso contar aqui quantas pessoas aqui já tiveram amigas, pessoas perto que foram mortas pelo sistema. Quantas pessoas tiveram amigas mortas? Diariamente a gente vê notícias no Brasil inteiro. Só que eles esquecem da coisa mais importante. Eles esquecem que eles nos matam, que eles cospem na nossa cara, mas eles esquecem de um fato muito importante. Eles esquecem que nós somos semente, e semente brota sempre. Eles esquecem que a gente vem lá de baixo e renasce. A gente recebeu tanto não, que na vida a gente se fortalece através desses nãos, através das fraquezas que eles apontam da gente, eles descobrem que isso é a nossa maior resistência. Eu queria que só as pessoas trans e travestis, e homens trans, e pessoas não binárias se levantassem. As pessoas cisgêneras podem ficar sentadas nesse momento. Cisgêneros são aquelas pessoas que não são trans. Então, permanece aí que está tudo bem. Vocês sempre se levantam. Essas são a resistência do futuro. Eu queria que todas as pessoas trans se dessem a mão. Mesmo que você não conheça amiguinho do lado. Eu vou até segurar aqui. Segura aqui em mim. Isso. Fortalece mesmo que não se conheça. Eu sei que a gente tem umas coisas, às vezes, de ego, umas coisas de, às vezes, brigar com a amiga do lado. Mas a gente tem que fazer isso que meu pai me explicou um dia na vida. E eu encerro minha fala para a gente poder conversar, que é muita gente. Nessa vida, vem junto, Paula, vem junto, Abigail, participa junto. Meu pai falava uma coisa muito interessante, que nessa vida que nós estamos aqui, nessa passagem, para quem acredita em passagem, religião, não importa, nessa vida que a gente está, nós todos aqui, principalmente nós, guerreiras e guerreiros da resistência, nós somos anjos e anjas de uma asa só. Para a gente conseguir nosso sonho, nossa vontade, principalmente de ser quem somos, independente dos nãos que a vida nos dá, nós temos que fazer isso. Dar a mão uma para a outra. Pode levantar. Essas são nossas asas. Sozinha a gente não faz nada nunca. E juntas, não esqueçam, juntas nós não somos só fortes, que nem eles dizem. Juntas nós somos imbatíveis. Não esqueçamos disso. Essa casa é nossa a partir de hoje e sempre. Obrigada. Que maravilhoso isso. Tá, já. Ai, olha o que ela faz com a gente. Faz a gente ficar emocionada na audiência. Meu Deus do céu, eu sou avó já, mulher. Não posso passar por isso, não. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Que fala maravilhosa, Maite. Obrigada. Obrigada. Só a gente sabe qual é o processo que a gente fica nesse mundo todo, né? De tentar construir, tentar se reconstruir, de tentar, né? A gente está tentando renascer o tempo inteiro, a gente está renascendo. E eu acho que é isso. Então, eu acho que é o que a Maite falou, é dar as mãos umas às outras e seguir firme. Não por nada com as pessoas cisgêneras, que fazem parte da mesa, mas a próxima a falar é a Paula Beatriz. Tá, fico. Eu fico onde eu quiser. Posso ir ao banheiro pro cidadão ir lá me bater? Que eu já dou uma voadora. E quando eu falo de voadora é porque eu sou uma resistência dessa história, né? Eu, enquanto educadora, professora, permaneci na escola dando porrada, voadora, porque eu sou capoeirista, por isso que eu consegui. Entendeu? Porque não foi fácil, né? Porque de repente olham, para ela foi muito fácil, foi tudo, mas não, foi muita porrada. Né, Betinha? A Betinha tá ali, trabalhou comigo muitos anos, amiga mesmo da profissão. E eu acho que precisamos, com essa propositura aqui do deputado Carlos Gianazzi, né, 5% para que possamos estar inseridas no mercado de trabalho. Aí tem uma coisinha aqui que eu queria propor, aqui na inicial, que os homens trans e não transexuais, porque é assim que eles gostam de ser identificados. Tá? Então, já como o Gianazzi falou que está em trâmite ainda, né? O Luiz está ali, cadê? Tem mais algum homem trans aqui presente? Aqui, né?
E lembrando também do saudoso João Nery, né? Que ele reverberava muito essa questão de homens trans, travestis, mulheres transexuais e homens trans. Tá bom? Oi? Tá anotando aí? Né? Então, onde tiver o termo homens transexuais, homens trans, tá? Para realmente dar essa visibilidade, essa questão para os nossos meninos, né? E aí eu penso que antes de toda essa inserção no mercado de trabalho, nós precisamos de uma coisa que é fundamental: a educação. E eu, como educadora que sou, professora, se não tivermos a educação, como que vamos conseguir o emprego? Como a própria Maitê diz aqui, como que ela consegue incluir as meninas e os meninos no mercado de trabalho se não tem a capacitação, não tem a formação? Né? Então, esse espaço precisa ser muito discutido. Nós temos que retornar. Quem não retornou, retorne urgente para as escolas. É necessário estudar. Porque senão não vai conseguir mesmo. Né? Como também não pode ser garantido esse 5% apenas para estar servindo o cafezinho ou varrendo. Porque nós temos condições. Nós temos nossas habilidades, nós temos nossas competências, nós somos nós, travestis, mulheres transexuais e homens trans. Somos pessoas humanas. E é assim que nós temos que lutar pela nossa dignidade, de sermos pessoas humanas, né? Porque senão não vai avançar. Eu recordo quando iniciou o projeto Transcidadania, né, que as escolas, a primeira pergunta foi: qual banheiro elas vão usar? E eu fui chamada para discutir, debater com os profissionais. Sendo que tinha que ser o inverso. Qual a formação que nós, enquanto profissionais da educação, vamos ter para tratar, trabalhar e entender travestis e transexuais? Como trabalhar com os alunos cisgêneros? Como trabalhar e entender as pessoas travestis e transexuais? E não o banheiro. O povo se preocupa com o mínimo e esquece de se preocupar com o máximo, que somos nós, pessoas humanas. E é isso que eu tenho levantado todos esses meus 30 anos de educação. Vivi até os 37 anos enquanto de orientação sexual gay, porque tinha medo. Porque ninguém lembra que nós já temos o medo nosso próprio. A gente não entende quem somos. A gente fica na dúvida e o povo só apontando os dedos. Isso já é difícil para nós entendermos, compreendermos o porquê. Mas há uma divindade disso. E digo aqui, sou extremamente cristã, umbandista. E não tem história de menino de azul e menina de rosa. Temos que ter cuidado com o que falamos, principalmente quando estamos representando, estamos dando visibilidade. Já basta. Como foi bem lembrado aqui, cada dia morre uma de nós, um de nós. Eu estou cansada de ficar vendo no meu WhatsApp as mensagens, as notícias. Um país que mais mata transexuais e travestis, mas à noite é os que mais nos procuram. Que tem de homem que me procura no Facebook, com gracinha, e eu já sei que quer o enredo. Agora, me assumir mesmo enquanto uma mulher transexual, não querem assumir. Essa é uma verdade. Nos usam, abusam de nós. Aliás, usavam, abusavam, acabavam com nós. Que agora nós somos voz.
Nós somos voto. Nós somos existência e resistência. E para terminar aqui eu vou ler uma frase de Paulo Freire. Que estão querendo despatronizá-lo. E eu tô louca mesmo, como a Abigail tá aqui falando. Né? E eu tenho que dar essa bandeira aqui. Que eu acho um absurdo. É preciso que a educação esteja em seu conteúdo, em seus programas e em seus métodos adaptados ao fim que se persegue. Permitir ao homem chegar a ser sujeito. Aí eu diria aqui, permitir a travestis, transexuais, a serem sujeitas e sujeitos. Ele autoriza construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com outras pessoas relações de reciprocidade, fazer cultura e história. E nós estamos fazendo história. Com as 2 deputadas transexuais. Eu, enquanto a primeira diretora transexual do estado de São Paulo. E que não me alegro, porque eu queria todas as outras aqui nas escolas, como professoras, diretoras. Por que só eu? E depois de 37 anos que eu ainda ia de rapazinho para a escola. Por isso que eu estou no emprego. E tinha medo de perdê-lo. Mas resisti, permaneci e continuarei lutando por todas nós e por todos nós. Um grande abraço e um beijo enorme. Maravilhosa. Todas juntas. Uhul! Isso aqui é só. Nós somos isso. Força. E não para dar porrada. Mas sim para lutar. Forme firme e forte. São histórias como essa que faz a gente ter esperança e continuar. E histórias como a da Paula, de tantas outras que são guerreiras e guerreiros aí, pessoas transexuais que estão na batalha como a gente, como todas nós. Vocês sabem, se vocês não sabem, vou dizer agora. Nós temos uma mulher transexual astrofísica com um projeto na NASA. E ela está aqui, Vivian Miranda! Obrigada pela presença. Obrigada. Então, mais um exemplo para a gente continuar seguindo o nosso caminho. Eu quero aproveitar a oportunidade também para agradecer uma pessoa que contribuiu muito com essa audiência lá da nossa coordenação LGBTI da Prefeitura de São Paulo, que é o Ricardo Olímpio, que está ali com a gente. Obrigada, Ricardo. Também quero agradecer a presença de uma guerreira aqui, que é a Jaque Chanel, que está aqui também. Tá. Outra maravilhosa, está aqui também a Alexia Salvador, lá da Igreja ICM. Nosso querido Cristiano, pastor, reverendo Cristiano, também lá da Igreja ICM. E outras guerreiras, estou vendo ali o Paulo Uchoa também, um guerreiro. Luiz Uchoa, perdão. Estou entregando, mandando o teu nome, Luiz. E o meu amigo Rubinho vai apresentar alguém. Quem é? Olha, vou apresentar uma pessoa que eu conheço desde a época que o Janás era vereador na Câmara Municipal. Já brigamos muito. E eu falava para ela, amiga, você é muito briguenta, você precisa deixar as portas abertas. Mas ela me disse, agora há pouco, que ela mudou, que agora, enfim. Márcia Lima! Maravilhosa! Enfim, eu tô vendo algumas pessoas aí, se eu não vi, perdão. O Marcelo, lá da nossa, no Centro Cidadania da Alesse,
Obrigado, Evans também tá junto. O Emerson tá ali também. Tô vendo uma galera aí. Obrigada pela presença de vocês. São cisgêneros, mas são limpinhos. Não, eu queria lembrar, porque a gente está falando de educação e é super importante, né? A gente tem aqui um super homem trans, revolucionário, que é o Tato Oliveira, que está aqui na frente. Então, eu acho que esses homens são porretas, tem que estar revolucionando o super Tato. E eu queria lá em cima também que levantasse 3 pessoas, Lavine, que está ali na ponta, que é uma mulher transguerreira. Queria que levantasse a Ariadna, que coordena a nossa doutoranda da Unifesp, que coordena o núcleo trans da Unifesp, e Lorena lá atrás, a nossa doutoranda em biomedicina. A gente pode tudo, galera! A gente pode ser quem a gente quiser. A Paula quer apresentar alguém. E vamos saudar as demais meninas e meninos que estão aqui. Em pé. Vamos lá. Vocês também são guerreiras. Labutam e lutam todos os dias. Obrigada, Paula. Nossa diretora maravilhosa. Revolução. Gente, é revolução isso aqui hoje. Ocupar esse espaço é incrível. Vocês não têm noção. Vocês estão na casa que é de vocês, que é nossa, tá? Vamos voltar. Vamos voltar para a mesa, para a gente finalizar daqui a pouco. Agora eu passo a palavra para o coordenador. Para a cota minoritária cis. A gente agora vai abrir para cisgêneros, né? Muito, por favor. É melhor? Tá. Sejam breves, que o cisgênero não tem muita... Então eu vou passar a palavra para defensores públicos Vinícius Silva e o Edgar Pereira Neto. Olá, boa noite a todas e todos e a todes, né? É um prazer estar aqui, saudar a mesa, né, por essa atividade, pela audiência pública, que é um instrumento de democracia, né, de ampliação de discurso, de debate. É uma satisfação a Defensoria Pública estar aqui nesse momento, né? A Defensoria Pública, que é o órgão previsto na Constituição Federal de 88 para prestar assistência jurídica à população vulnerável, né? Meu nome é Vinícius, eu sou defensor público há 5 anos e estou atualmente na coordenação do Núcleo de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria Pública. E o Núcleo é o órgão da Defensoria Pública que trabalha com as temáticas da população LGBT do ponto de vista mais coletivo e demandas mais estratégicas, né? Parabenizar a iniciativa do projeto de lei. Eu acho que a gente tem muito a discutir sobre o projeto, né? Eu acredito que uma das atribuições da Defensoria Pública e do Núcleo é acompanhar as políticas públicas que são feitas em favor da população LGBT. Então, a gente tem a prerrogativa de elaborar alguns pareceres jurídicos, né, de alguns projetos de leis que a gente considera estratégico, né. Já queria deixar também um convite aqui. A gente vai fazer agora, no mês de junho, né, um atendimento lá na Feira LGBT, que vai acontecer no dia 20, né, de junho. Esse ano, na Praça da República. Vamos fazer também um cine-debate, né, com a diretora Rosane Gurgel, do filme Close, né, que é um documentário sobre a vivência de mulheres trans no sistema prisional no Ceará. Vai ser no dia 28, né, de junho, Dia do Orgulho LGBT, 50 anos, né, do Stonewall. Será lá na sede da Defensoria Pública, na Rua Boa Vista, número 200. Convido a todas, todos e todos para estarem presentes. Sobre o projeto, eu vou fazer uma fala bem breve. Eu acredito que é uma ação afirmativa, né? A gente sabe, vocês mais do que nunca sabem, mais do que todos aqui, que, infelizmente, ainda existe uma repulsa social muito grande, né? A população trans. Então, esse projeto é uma ação afirmativa, né? Que visa, né, na verdade, possibilitar o acesso de pessoas trans ao mercado formal de trabalho, né? Já foram trazidos dados aqui, né? Questões muito relevantes. Eu acho que o Poder Legislativo do Estado de São Paulo tem a possibilidade de fazer um avanço muito grande. A gente sabe que, historicamente, o que se avançou em relação ao processo transexualizador do SUS foi uma demanda do Poder Executivo, através de resoluções, portarias.
O Poder Judiciário também teve um papel muito importante no sentido, né, de uniformizar e acabar com a loteria judicial no que tange, né, a retificação de assento de pessoas transexuais e transgêneros. Então, está na hora do Poder Legislativo também assumir políticas públicas em favor da população trans, e é muito representativo que vocês estejam aqui, né, pautando, na verdade... Saudar a deputada Érica Malanguinho, que acabou de chegar. E caminhando já para o final da minha fala, né, acho que é super importante que vocês estejam aqui ocupando esse espaço democrático, né, a Assembleia Legislativa é a casa do povo, vocês, né, se articularam, né, nesse projeto, né, e acho que a gente tem a possibilidade de conversar, discutir, ouvir, né, e eu vou passar a palavra para o meu colega, o Dr. Edgar, vai fazer algumas considerações mais técnicas sobre o tema, né, ele pesquisa esse assunto, então quero agradecer a oportunidade de estar aqui presente com vocês e deixar o núcleo à disposição para o que vocês precisarem, para a gente conversar também em outro momento, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, boa noite a todos, todas e todes. Fico muito feliz de estar aqui, agradeço o convite e vim como defensor e como uma pessoa que atualmente está fazendo mestrado e cujo tema da minha dissertação é ações afirmativas em benefício da população trans. E o que mais me surpreendeu na pesquisa, é claro que a gente já sabe a tamanha vulnerabilidade a que a população trans está submetida, né? Vocês aqui já estão contando histórias e ocupando esse espaço, isso é muito importante. Mas o que mais me surpreendeu são dados, e a Defensoria está à disposição para colaborar com a aprovação desse projeto, com argumentos técnicos, enfim, jurídicos, a gente está à disposição para auxiliar. Existem dados, a ANTRA, por exemplo, em 2018, constatou que foram 163 mortes da população trans, que a expectativa de vida atualmente da população é de 35 anos, que uma outra pesquisa feita pela Rede Trans em 2017 é que 82% de travestis e transexuais abandonaram o ensino médio entre os 14 e 18 anos. Então, são dados muito graves, assim, que mostram a vulnerabilidade com a população é transfóbica. E que a gente precisa, o poder público tem que tomar medidas de reparação social, de distribuição social, de redução das desigualdades sociais, promovendo ações afirmativas. E pesquisando ações afirmativas, existem iniciativas maravilhosas como Transemprego, Transcidadania, algumas universidades, como a Universidade Federal da Bahia, a Universidade do Sul da Bahia e a Federal do ABC, que também tem cotas para transexuais. Mas é tudo muito pouco, gente, é muito pouco. E esse PL, que destina 5%, ele é excelente, a gente está aqui à disposição, mas ele é um pequeno passo. Tem que ser disso para muito mais coisas que a gente tem que discutir gênero nas escolas, a gente tem que pensar em capacitação de professores e professoras, em cotas para professores e professoras, que vão... É na vivência que a gente consegue, que a gente aprende a lidar com isso, com a inclusão. Então, a gente pode avançar muito mais em ações afirmativas e queria reforçar aqui que a Defensoria Pública está à disposição. Muito obrigado pelo convite. Obrigada pela presença de vocês. E agora, para continuar, né, o exemplo de luta, de tudo, de resistência, né, que a gente está nessa onda, a deputada Érica Malunguinho. Oi, tá funcionando esse? Tá. Eu gosto desses microfones institucionais, assim. Laroye, Exu, gosto muito de saudar, enfim, meu guardião, porque eu sempre falo que a espiritualidade é uma coisa muito particular e muito especial na minha vida, mas como eu sou uma defensora do Estado laico e sei que a laicidade é uma coisa muito cara e difícil, principalmente em lugares como esses, que só se determina um modelo de religião,
acho importante a gente colocar outra narrativa para dizer que a laicidade só será atingida quando todos estiverem, né, quando todas as deusas e deuses estiverem, enfim, considerados como possíveis, como narrativas objetivas, existentes e presentes. Então, Laroye Exu. Continuando nesse mesmo lugar, eu sempre faço uma fala quando eu começo a, enfim, comunicar sobre os lugares que me determinaram no decorrer da minha história. E sempre falam, Érica Malunguinho é a negra trans-nordestina. Érica Malunguinho, negra trans-nordestina. Podia ser transamazônica, né? Mas é trans-nordestina, no caso. E eu sempre falo que retomo que lugares são esses que me foram dados, né? Que nos foi dado. De pessoa negra, por exemplo. Quando a gente olha para a história, para a África, por exemplo, ninguém ficava falando de um lugar para outro de África quem era negro ou quem não era. Né? Na Nigéria não ficava falando, Senegal, você é negra. Senegal, Zâmbia, você é negra. Zâmbia, olha Tanzânia, você é negra. Não, porque todo mundo era negro, então não precisava, né? Enfim, idem com os indígenas aqui das Américas. Mulher e trans. Se a gente retoma também essa mesma historicidade, embora a África tenha passado por diversos atravessamentos, né, de colonizações e de processos de invasão, mas se a gente olha em histórias muito antigas de África, as construções de gênero também se davam de formas muito múltiplas. Então, você tem a sociedade Gueledés, do culto ao sagrado feminino, você tem os povos Bambara no Mali, que ensinam os meninos não serem tão meninos para não ferirem as meninas, isso na ordem da cisgeneridade, mas era nesse lugar. O panteão africano dos orixás, que se atravessam em afetividades diversas. Oxumara é metade do tempo é homem, metade mulher. Sabe, os povos ancestrais das Américas indígenas também têm mais de 8 gêneros catalogados. Então, né, quem me disse mulher e trans, tampouco fui eu. Né? Mas, como diria a Vitória Santa Cruz em relação à negritude, gritaram-me negra, pois negra sou. Né? Me disseram mulher e trans, pois assim sou. Mas isso não me reduz. Aliás, e nordestina. Mas nordestina eu só descobri quando cheguei em São Paulo. Que antes, né, não era nordestina, só era uma pernambucana, então... mas o que é importante disso tudo é que muitos discursos incidiram sobre nossos corpos, sobre o meu corpo e sobre os nossos corpos. E esses discursos serviam para nos apagar, nos precarizar, inferiorizar. Hoje, aliás, hoje não, há muito tempo, nós estamos construindo um lugar de permanência e de existência, muito antes da resistência, de existência pela vida e etc. e tal, que nos faz, neste momento, usar essas palavras todas que nos disseram de forma pejorativa e transformar ela num lugar de poder. Né? Me disseram travesti, pois sou travesti, e aí? Né? Trans, eu sou trans também, pode dizer o que você quer. Né? Sou preta, sou, e aí? Então, assim, isso é muito importante, né? É nosso lugar de fala, é nosso lugar de escrita, é nosso lugar de dizer a narrativa que será construída. Quero dizer que é muito importante, nós já sabemos de toda precarização que aconteceu no decorrer da história em relação a corpos como os nossos, que sempre existiram, e que todas as medidas são necessárias e fundamentais, porque esse processo de precarização dos nossos corpos se deu de ordem estrutural, e é estruturalmente que nós temos que atacar, estruturalmente e institucionalmente. Nesse sentido, obviamente, não sou apenas a favor, mas como sou militante, estou aqui junta e etc., de todas as considerações e lutas que foram construídas para nós, mas não podemos deixar de esquecer que as mulheres trans parece que só começaram a surgir na Assembleia Legislativa após minha candidatura. Então, essa é uma cobrança que a gente tem que fazer. Eu fico muito feliz que esse projeto tenha sido protocolado, né, de cotas para trans, mas eu acho importante saber que isso não é uma novidade deste ano, porque eu entrei aqui. Né? As trans sempre existiram. Cabe a gente perguntar por que as pessoas agora começaram a ficar inquietas, essa é uma parte. E a segunda parte, se a gente está falando de empregabilidade, a gente começar a olhar para os gabinetes daqui de dentro. E dos deputados que estão aqui dentro, e onde está a empregabilidade trans, aqui dentro. Eu acho que cabe essa cobrança.
Porque é muito fácil olhar para a gente sempre como seres, exatamente, a negra, trans e nordestina, mas não olhar para a deputada, para não olhar para a intelectual, não olhar para a estudante, não olhar para a gente escrevendo nossas narrativas. Olham para a gente como destinatárias de políticas públicas e não como escreventes delas. E essa é uma virada fundamental do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista da reconstrução das narrativas e do ponto de vista da mudança efetiva dos paradigmas dos acordos sociais. É nos olharem não como o objeto da coisa, não como as necessitadas da coisa, mas como as participantes. Isso significa para além das audiências públicas. E eu vou fazer essa cobrança uma vez que temos um projeto protocolado de empregabilidade, de verificar aqui dentro da Assembleia Legislativa os deputados que vão contratar pessoas trans. Porque, afinal de contas, a gente não nasceu do ovo, né? No ano de 2019, né, Brasil? A gente sabe que a gente está na batalha há muito tempo. Enfim, e a nossa luta por sociabilidade, ela é legítima, uma vez que participamos da sociedade, estamos aqui, somos construtoras dessa sociedade. Não é? Voltando ao que eu falo de só olhar o nosso corpo como objeto, como etc. de coisas, eu falo muito com os deputados aqui na Assembleia. Vejam bem, 90% da população de mulheres trans e travestis estão na profissão de trabalho de prostituição. Não existe um problema em relação à profissão, mas existe um problema quando isso é determinado para alguns corpos, assim como mulheres negras são determinadas para o emprego doméstico. Não há um problema com o emprego doméstico, mas existe um problema quando isso é uma determinação. Existe um problema, sim, estrutural, que começa na família que nos expulsa, a escola que nos expulsa, e, obviamente, só nos é apresentado como lugar de sobrevivência este lugar. Agora, mais interessante do que isso, para a gente ver como isso é estrutural e ideológico, é que se existe esse comércio funcionando, é porque tem quem consome, né? E onde é que estão essas pessoas que consomem? O que elas se alimentam? Né? Do que elas se alimentam? Onde trabalham? E etc. e tal. Então, reverter o paradigma social é nos ver num outro lugar, deslocado da condição de precariedade, deslocado da condição, né, de estar sempre negociando pertencimento e estando presentes, aqui dentro, inclusive, mas não só aqui, nos círculos familiares. Por exemplo, quantas pessoas aqui cisgênero, efetivamente têm amizade, proximidade com pessoas trans? Quantas pessoas com travestis, pessoas trans e não binárias? Não, eu acho que aqui, nesse caso da audiência, é um caso específico. Estou perguntando para a sociedade. Eu estou perguntando para as pessoas que querem interceder com nossas pautas, querem se apresentar como pessoas aliadas, mas que não olham dentro dos seus pequenos estratos sociais e culturais e não nos consideram possíveis. Porque é muito bonito falar sobre o morador de rua, muito bonito falar sobre o usuário de crack, muito bonito falar sobre a população carcerária, mas quando ele é uma teoria que está longe da sua casa. Eu quero saber quem vai colocar para dentro. Entendeu? Isso não é teoria. Então, fica aqui, né, minha cobrança e minha vigilância em relação a esse conjunto de teorias, né, e de panfletos que foram construídos no decorrer da historicidade em relação aos nossos corpos. O que eu estou falando de teoria e panfleto? Desde os estudos acadêmicos, desde aqueles que se dizem muito solidários, etc., aos panfletos, a isso que está protocolado como projeto de lei. Estou falando que isso precisa ser complexo, completo, e nós precisamos estar dentro de todas as formas, para que não haja mais distorções, né, no futuro. Né? Num certo momento da vida, nós precisamos muito de pessoas que mediassem,
mas nós sabemos muito bem que nós temos capacidade, habilidade, cognição, inteligência, corporeidade, tudo para, enfim, já que são aliadas, então a gente precisa sentar do lado e decidir, inclusive, estar dentro dos processos. A luta da população LGBT é uma luta que eu sempre falo em relação à luta negra também, tendem a me colocar neste lugar. Fala assim, a Érica Manunguinho é preta e fala sobre LGBT. Gente, o nosso mandato pensa nisso como fundamento. Fundamento. O que é fundamento? É exatamente não olhar como teoria, não olhar como uma coisa externa. Entender que raça e gênero estrutura a sociedade e todas as nossas ações, todas, absolutamente todas nossas ações aqui dentro desse mandato estão baseadas por esses dois fundamentos. Então a gente pensa em educação pensando em raça e gênero, a gente pensa em saúde pensando em raça e gênero, a gente pensa em carceramento pensando em raça e gênero, pensa em moradia, raça e gênero, assim, na nossa mente, nosso mandato é fundamentalmente determinado por isso. Mas isso não significa que a gente está limitada, porque é esse o olhar, o olhar das pessoas, que falam que nós falamos sobre essa especificidade. Não é sobre essa especificidade, é para a sociedade. Nós usamos estrategicamente e pensamos estrategicamente a partir desses dois lugares, porque são nesses dois lugares onde incide a maior produção de violência. Se a gente está falando de desigualdade, a gente tem que olhar onde está a desigualdade. Onde é que está a desigualdade? Efetivamente, a desigualdade está na população preta, pobre, LGBT e de mulheres. Então, assim, é a partir daí. Se a gente pensa em lutar contra a desigualdade, é sobre isso que a gente tem que se debruçar. É absolutamente sobre isso. Então, a luta LGBT, a luta negra fala sobre si, mas é para a emancipação coletiva. É para que a sociedade, no futuro, possa vislumbrar um mundo melhor, porque, afinal de contas, a violência que recai sobre os nossos corpos é devolvida para a sociedade de alguma forma. E se a gente quer pensar num outro mundo, numa outra civilização, num novo marco civilizatório, ou nós radicalmente abraçamos e estamos junto, do lado, e, obviamente, respeitando os lugares de fala dessas pessoas, ou a gente não avança. Porque, afinal de contas, vão ser os mesmos dedos mudando os anéis. Se a gente está falando de ocupar lugares, se a gente está falando de alternância de poder, é preciso que as pessoas que não estão nesse lugar que nós estamos, deem um pouco de licença e falem assim, agora é a vez da travesti falar, agora é a vez da mulher preta falar, e etc. E isso é uma coisa muito difícil, porque isso significa abrir mão de privilégios. E a gente sabe que isso é muito raro, principalmente quando essas pessoas estão no centro e no sepulcro da cis-branco-normatividade. Mas, enfim, estamos aqui para isso. Preta não é bagunça. Resistindo, não. Porque a palavra resistir, a resistência, é uma sentença para a gente. Na verdade, a gente luta por existência. Eles que resistem a gente. A gente só quer existir. A gente só quer existir. Nosso projeto é um projeto fraterno, é um projeto de amor, é um projeto emancipador. Nosso projeto é um projeto político e pedagógico que visa o bem. É só isso. Mas, para isso, nós precisamos resistir. Mas é por existência, porque nossa luta é pelas humanidades. A gente não quer briga com ninguém. Porque se a gente quisesse, ia ser bem diferente. A gente luta pelas nossas humanidades. E a nossa grande mestra, Sueli Carneiro, uma preta poderosa, na qual nós, população LGBT, temos muito que compreender dentro dessa construção, né, de luta, que as mulheres negras elas têm um lastro muito importante para a luta das mulheres trans, principalmente travestis, transexuais e a população LGBT. Né? A luta negra ela pensa no último e no máximo da opressão para desconstruir todas elas. Então, recitando uma das nossas mestras, Sueli Carneiro, e eu estou falando que a nossa luta é por humanidades, e ela fala que a nossa humanidade é inegociável. E é a partir disso que a gente se move, pelas nossas humanidades que são inegociáveis.
Obrigada. Axé, estamos juntas. Estamos juntas e é isso. Cobremos e todas de olho em todos os processos. Bem-vindas ao Contragolpe Black Trans Paranauê. Nossa Senhora! Quer falar? Não. A gente fica emocionado, né? Porque a gente sabe a luta que é e ver você aqui dá uma esperança. Eu já te falei lá no gabinete, mas toda vez que eu vejo a Érica me dá uma emoção, porque eu lembro de todo... Maite deve sentir isso também, de todo esse percurso que a gente vem seguindo, de lutando, de imaginar termos uma mulher transexual, uma travesti na Lesp. Isso era surreal pensar, sei lá, 20 anos atrás. E a gente vê você aqui, nos enche de orgulho, nos enche de esperança, faz com que a gente tenha sonhos novamente, que a gente queira realmente existir, resistir, lutar e poder ser quem a gente quiser. Obrigada. Sim. Na próxima segunda-feira vai ter o lançamento da Frente Parlamentar pelos Direitos LGBTs. Na próxima segunda-feira é muito importante que sejamos aqui. Vai ser uma sessão importantíssima no principal plenário da Assembleia Legislativa, que é o plenário Juscelino Kubitschek. Vamos trazer diversos artistas, vai ter um sarau. É a criação de uma frente. O que é uma frente parlamentar? É um acordo coletivo entre vários deputados da Casa para pensar estratégias e projetos de lei para a população LGBT. Na próxima segunda, às 19 horas, no plenário Juscelino Kubitschek. Só para finalizar, tem uma coisa importante, a gente fica muito feliz, eu também fico muito feliz de estar nesse lugar, mas a gente tem que entender que isso é uma denúncia para o mundo, porque como é que pode? A gente está no mundo desde que o mundo é mundo, né? Tem a Chica Manicongo, que é a primeira travesti do Brasil, que não aceitava, ela era uma preta escravizada, né? Como todos os pretos estavam aqui, enfim, no início do processo de construção, né, desse projeto de nação violento que é o Brasil. Mas, enfim, ela se recusava a colocar as roupas de boy que colocavam nela. E ela não... Pois é, obviamente, ela foi, enfim, assassinada, mas é um exemplo, né, neste território aqui, que a gente tem, enfim, dessa história dessa mulher preta, travesti, Chica Manicongo, entre outras milhares de tantas, não só ela é uma emblemática, mas outras das culturas indígenas também, em Ásia, África, etc. Só para dizer que eu estar aqui é uma denúncia, porque demorou tanto tempo para uma travesti ocupar esse lugar. Então, essa é uma denúncia. Ser a primeira deputada nominalmente eleita travesti transexual no Brasil é uma denúncia, só em 2019. E é a única preta e trans do mundo. É uma dupla denúncia. Então, assim, no novo marco civilizatório, nós não podemos dar espaço, né, e retroceder nenhum desses passos. A gente precisa trazer e elaborar o que é isso, representatividade. Né? Representatividade importa, sim, mas essa representatividade tem que estar construída por princípio, com todos os fundamentos que nós tecemos. Então, não é só ter uma pessoa lá, é ter uma pessoa que esteja comprometida por princípio com a cara, corpo, espírito, sólido, gás e líquido conosco. Tá bom. A deputada Érica Malunguinha vai precisar se ausentar por conta das atividades na casa. Muito obrigada novamente pela sua presença. A gente fica muito feliz e você está só abrindo um caminhozinho ali para a gente trilhar também esse mesmo caminho. Tamo junto. Arrasou. Tudo nosso. Que delícia essa audiência, né? Poder ter essa contribuição. Eu vou passar a fala agora para o coordenador de políticas para a diversidade sexual do Estado de São Paulo, Marcelo Galego. Boa noite para todas, a todos e a todes.
Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Galego, sou novo coordenador de políticas para a diversidade sexual do Estado de São Paulo. Estou um pouco sem voz, mas fiz questão de comparecer na data de hoje. Obrigado, Rubens, pelo convite. Para a deputada, na pessoa dela, eu cumprimento toda a mesa. E muito feliz pela primeira audiência tratar de um assunto tão caro como esse, que é a empregabilidade trans. Esse foi um grande sonho que eu tive enquanto trabalhava na Prefeitura de São Paulo. Nós plantamos algumas sementes e hoje a coordenação está voando alto. Pois bem, estou aqui para colaborar com o projeto. Pela Secretaria da Justiça, nós demos parecer favorável ao projeto, né, com algumas sugestões de aperfeiçoamento, já que o processo não está fechado. Até então, Rubens, tem alguma notícia de emenda? Não? Não, então estamos num bom caminho, né? Como nós dissemos no início da audiência, toda contribuição será bem-vinda. O Rubem está anotando aqui. Rubem? Não, o Rubem é o... Não falei terceira pessoa. O Rubem vai anotar. Tá bom. Toda contribuição será bem-vinda. Tá bom? O projeto não é definitivo. Ok? Então, só para abrir o debate, a Secretaria de Justiça fez algumas observações, né? Primeiro, no que tange ao percentual, né? Que fosse progressivo, ao passo que garanta pelo menos uma vaga no 5% ou no 1%. O segundo ponto, né, visando a efetividade do projeto e não criar obstáculos para a garantia da empregabilidade, que fala aqui, reconhecido para todos os atos, o nome social em todos os atos trabalhistas e administrativos. Por enquanto, isso é louvável, tem que ser garantido o uso do nome social, mas isso não é possível pela sistemática do E-Social, do próprio sistema de contratação, enfim, precisa mudar muita norma federal para que isso fosse observado na sua totalidade. Então, isso poderia gerar um embaraço na contratação ou, assim que contrata, a empresa poderia ser condenada, eventualmente, por não respeitar o nome social, quando, na verdade, às vezes é algo impossível, né? Então, tem essa observação. E apenas atualizar a questão da Secretaria de Estado de Emprego e Relações do Trabalho, que houve aquele decreto do início do ano, mas fora isso, ele está perfeito para a gente. Maravilhoso. Obrigado, Marcelo Galego, pela contribuição, por estar com a gente também. E agora eu passo a palavra para o nosso coordenador de políticas LGBTI da Prefeitura de São Paulo, Ricardo Dias. Boa noite a todos, todas e todes. É com imenso prazer que a gente está participando aqui dessa audiência pública, que eu acho que é de suma importância. Desde que eu assumi, hoje eu estou como coordenador municipal, eu fiz questão de receber diversos segmentos de entidades civis, pessoas LGBTIs, na nossa coordenação, porque eu entendo que a nossa sigla ela tem que se unir. A gente não pode mais ficar andando cada um para um lado. A gente tem que dar as mãos, conforme a Maitê fez aqui, todas vocês darem as mãos. A gente tem que unir forças, sim,
e buscar a implementação de políticas públicas. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui, quando vocês ouvirem algum boato com relação à coordenação municipal, não caiam no boato. Ligue lá no meu telefone, 31139754, que a porta está aberta, a gente vai receber... 31139754. Porque a gente vai esclarecer na hora. Nós tivemos muitos problemas de boatos, isso e aquilo, conflitos com relação ao Centro da Norte, boatos de que ele foi fechado, foi cortado verba pública, mas é boato, não foi cortado verba pública, nada. Foi procedimento do edital, que estava em fase recursal e que, por isso, teve que demandar essa suspensão provisória, mas que provavelmente a semana que vem a gente está de portas abertas. Então, a gente tem muitos outros projetos, a gente conseguiu emendas parlamentares no município para a gente colocar em prática vários projetos, inclusive vai ser o primeiro mutirão de retificação de nome e gênero, onde nós iremos viabilizar o pagamento das custas cartorárias para as pessoas impossibilitadas. Então, a gente conseguiu emenda parlamentar para isso, isso já faz parte, então a gente só está finalizando também o projeto. Então, são essas políticas públicas que a gente quer deixar claro, né, para que todos, todas vocês tenham isso sempre em mente e que podem procurar nossa coordenação, sim. Esse primeiro momento a gente teve diversas demandas, o que demandou maior tempo foi realmente o edital de chamamento das OSCs que vão administrar os centros de cidadania. Agora a gente está nesse mês da parada, então a organização da parada, diversos eventos, é muito que a gente não sabe nem por onde começar. Mas próximo semestre a gente está colocando em prática vários projetos. Um dos projetos se chama Diversidade na Praça, onde a gente vai levar diversão, cultura e lazer para os bairros da Zona Leste, Sul, Norte, entendeu? Também conseguimos através de emenda parlamentar. Retificação de nome e gênero, caminhada da AIDS, esse ano a gente quer fazer um puta evento. A gente não quer fazer uma caminhadinha ali pela Praça da República, não. A gente quer ocupar espaço e a gente quer a participação de todos. Então, acho que é isso que é legal. A gente conseguiu com que várias meninas aqui vieram da sua casa em plena terça-feira, né? Tiveram que pegar transporte público para chegar aqui, mas vieram aqui participar, e eu acho que isso que é o mais importante, que a gente consiga aumentar cada vez mais esse número e cada vez mais a participação de vocês. E o que vocês precisarem, a nossa coordenação está de portas abertas lá na Líbero Badaró para receber vocês sempre, tá bom? Obrigada. Quer apresentar? Tu deixa ele apresentar. Ele quer apresentar. Não, para mim é muito tranquilo apresentar o Rubem, porque o Rubem também dialoga com a gente há muitos e muitos anos, e ele é o autor desse projeto de lei, e ele está aqui também, gentilmente, anotando as possíveis contribuições para aperfeiçoar e melhorar o projeto. Então, nada mais justo que eu passe a palavra para ele agora, né? Boa noite, pessoal. Bom, já foi falado absolutamente tudo sobre o projeto, do que se trata, a justificativa em voz das pessoas mais afetadas por eles, né? Por essas questões de trabalho, mas também de desigualdade, sobretudo de marginalização social, porque eu acho que é disso que se trata. Não se trata apenas de exclusão, porque as travestis, transexuais e os homens trans estão na sociedade, mas são impossibilitados de ascender e de se constituir enquanto indivíduos, enquanto sujeitos. Então, isso é uma característica fundamental da marginalização que nós, por meio desse projeto de lei e diversas outras iniciativas, devemos romper sobre todas as bases, de uma forma bastante radical, para que a gente possa ter algum tipo de mudança social. Mas vale a pena contar um pouco da história, como isso se desenvolveu. Eu já conheço o mandato do Gianazzi, o Rubens e a Bill há quase 10 anos já. Passa muito rápido. E vale contar que em 2012... o PSOL montou a maior bancada LGBT para disputar uma eleição legislativa municipal do Brasil.
E entre elas nós temos 2 candidatas que na época eram candidatas a vereadoras na mesa hoje, e que isso representa o acúmulo histórico que elas desenvolveram ao longo desse período, numa luta bastante fraterna e bastante arraigada nas ruas. Naquele período em 2012, querendo ou não, a gente avançou muito com questões da pauta LGBT, não só do ponto de vista municipal, estadual, mas federal. Nós estamos vivendo um momento crítico no Brasil sobre o avanço do conservadorismo, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos grandes conquistas nesse período, a tal ponto que a gente consiga organizar uma plenária como essa, em que a maioria é uma população de travestis, transexuais e homens trans, o que seria quase impossível há 10 anos atrás. E isso é uma grande conquista, e isso, na verdade, é o motor que vai, de alguma forma, levar isso adiante. Nós não podemos ter essa ilusão de que conversas entre deputados ou articulações de um parágrafo ou outro vão garantir a aprovação desse projeto. Esse projeto só vai ser aprovado com mobilização social das pessoas mais afetadas, que levam consigo a representação e a força dos movimentos sociais da sociedade. Do contrário, qualquer empecilho contra a ordem que está colocada vai ser submetida a desprezo dentro dessa casa, que é o que nós já vimos várias vezes. O projeto foi apresentado em 2014, foi escrito em 2014 e apresentado em 2015. E teve negativas e foi reapresentado esse ano, também por causa do momento político, né? Isso também é interessante. A disputa política, ela nunca pode ser posta como, bom, já que estão contra nós, vamos ficar quietos. Já que estão contra nós, vamos nos levantar e lutar mais ainda, né? Vamos utilizar a organização social como uma força política. Nesse sentido, eu acho que a Érica Malunguinho tocou em questões centrais do projeto. Eu acho que agora temos lideranças, temos sujeitos de suas histórias que vão levar isso adiante, e que a coautoria do projeto é fundamental para que, inclusive, se complexifique as questões, se atualize o debate, se aprofunde em dados técnicos para que, de uma certa forma, dê mais respostas à realidade que a gente está vivendo agora. Tá certo? E, claro, o projeto está sempre aberto e, aliás, como o mandato do Gianazzi, qualquer um pode chegar no mandato e propor alguma coisa. Né? E foi justamente nessa interlocução com o pessoal do mandato que a gente construiu essa questão. E acho que é basicamente isso. Obrigada, Rubens. O Luiz tinha feito uma proposta que seria interessante apresentar esse projeto em nível municipal também. Então, acho que seria importante procurar os parlamentares da Câmara Municipal para, de repente, também apresentar um projeto como esse para a cidade de São Paulo. Eu vou abrir agora para vocês. Primeiro quero agradecer a presença de todas, de todos, que eu sei quanto é difícil se deslocar para chegar até aqui a Assembleia Legislativa, que é um local, né, de difícil acesso, não tem metrô, enfim. E parabéns para vocês, quero pedir uma salva de palmas para todas vocês e todos vocês. Obrigada. E eu quero abrir agora para, se vocês, alguma quiser se manifestar, ou algum quiser se manifestar, né? A gente vai dar, talvez, 2 minutos, Rubem? 2 minutos. 2 minutos. Então, 2 minutos, se alguém quiser falar, o microfone está aberto. É só buscar o microfone. Só uma coisinha, se alguém for falar, diz o nome, tá? Desce, então, Ari, desce. Então, por favor. Desce lá no microfone, pega o microfone. Desce. Enche a boca vai no falar? microfone e desce. Pode falar. Diga seu nome, por favor, tá? Porque a audiência está sendo transmitida pela TV Web da Assembleia, tá? Só isso. Fale. Boa noite, meu nome é Riana Borges, né? Sou beneficiário do Transcidadania. E assim, é bom ter essa pauta dos nossos direitos, mas queremos também impor aqui, vamos supor, o Transcidadania dura 2 anos. É para estudo e para beneficiar a aprendizagem e empregabilidade. Só que, assim, nesses 2 anos, a ONG que se sujeita a nos dar suporte, por enquanto, fica como o CRAS. E o CRAS, ele só dá aquela experiência momentânea. Ele não dá nenhum histórico correspondendo à sua ação ali de atividades. Então, assim, para o mercado de trabalho ficou parado ali. Não vai adiante. A gente queremos algo que
certifique que estamos trabalhando, que temos funções e temos qualidades a desenvolver e mostramos nossas qualidades. Queremos mais que isso. Perfeito, obrigada. Tem microfone na mesa? Pode usar esse microfone da mesa. Tenho muita intimidade com esse tipo de microfone. Não precisa não. Quer falar com esse aqui? Não, Alguém leva até você. Não, você vem aqui na frente, fala, e todo mundo te vê, todo mundo te escuta. Tá. Obrigada. Bom, eu me chamo Ariadne, eu sou do Núcleo Trans Unifesp, tanto profissional da saúde como também pessoa trans, e faço parte de diversos movimentos sociais também para a população trans. E, assim, é uma observação que eu fiz do projeto que eu acho que é importantíssima, é que falta a sensibilização das empresas que, além de receber essa isenção fiscal, elas precisam, antes de iniciar esse processo de contratação, serem sensibilizadas com relação a diversos outros marcos. Se eu, enquanto profissional de saúde, já encontro dificuldade na formação de profissionais de todos os âmbitos da saúde, da básica, e das de média e alta complexidade, em função de questões culturais, às vezes vieses religiosos que endossam a discriminação à população LGBT, eu imagino que essas empresas também precisam promover um processo de sensibilização dos profissionais, desde os profissionais, né, de cargos mais diversos, né? Enfim, todos os escalões de cargos precisam estar acostumados com a temática para que a gente não veja essas mesmas empresas terem que passar depois por outros processos, né? Como aqueles que fazem os acordos e tudo mais, que têm sido muito bons, mas, enfim, a gente não quer isso, a gente não quer onerar, a gente quer simplesmente ocupar esses espaços com dignidade. É isso. Obrigada. A gente, vem pegar o microfone aqui. Deixa eu só passar umas informações aqui que o Otto, lá da coordenação, também deixou registrado. Eu deixei aqui, que é suprimir o parágrafo único, né? E acrescentar banheiros no quinto. Tá especificado aqui, depois você vê, tá, Rubem? Dá para falar daí? Vê lá. Tá bom. Tá, né? Tá. Boa noite. Eu me chamo Edileuza. Moro na região sul do Campo Limpo. Pode falar mais pertinho do microfone. E assim, essa semana me convidaram uma coisa muito importante para nós, a questão da saúde pública. A questão do constrangimento de ser uma mulher trans e ter que ir numa sala médica para fazer uma consulta. Eles me colocaram a pauta o seguinte, como eu moro lá e demais pessoas, sobre a representatividade dessas pessoas nas redes de saúde pública. Porque a gente realmente se sente constrangida como mulher trans, homem trans, chegar a um médico e se abrir realmente o que sente. Então, assim, é mais uma tática política, é uma forma de que realmente é necessário para nós a questão da representatividade da gente dentro da área de saúde. Porque eu realmente, como trans, nordestina, como demais pessoas aqui, cheguei aqui muito cedo, fui faxineira, terminei meu primeiro grau no Céu do Campo Limpo, passei por ensino médio. Graças a esse projeto e graças a nós todas aqui tivemos essa ajuda grande, está sendo para todos aqui ter um espaço para ter esse apoio. Então, assim, nós precisamos realmente representatividade dentro da área de saúde numa UBS, porque sentimos constrangimento nisso, porque nem todo mundo entende. Essa semana mesmo, eu passei na médica, que eu passo sempre, na clínica geral, eu mostrei para ela a questão da PrEP. Ela não sabe o que é PrEP. Ela não tem conhecimento do que é isso, gente. Eu acho um absurdo uma médica, dentro da área de saúde, não saber o que é um remédio, uma coisa que a gente precisa. Falta de informação, eu acho, dentro da área de saúde. Entendeu? Então, ter mais a visibilidade dentro... Desculpa que sim, que eu estou... vendo isso, uma necessidade de, não só na minha UBS, onde eu moro, na Mitsutani,
região do Campo Limpo, como demais UBSs. A médica não sabe o que é que nossa, você me trouxe uma coisa que eu não sabia. Sobre questões de doenças sexualmente transmissíveis, sobre a questão da generalidade dentro das UBS, a questão do nome social. Então, quer dizer, a gente também tem necessidade de, politicamente dentro disso. Então, muito obrigado a todos pela essa oportunidade. Obrigado. Em nome de todo mundo, eu agradeço. O pastor Cristiano. Boa noite a todas e todos, e todes. Sou Cristiano Valério, eu sou ativista LGBT e pastor da Igreja da Comunidade Metropolitana de São Paulo. Eu quero dizer que é importante esse espaço aqui, parabenizar o mandato do Gianazzi. Já estive aqui em vários momentos, desde o primeiro mandato dele, em ocasiões bem interessantes aqui. Mas eu quero aqui deixar um lembrete importante, inclusive um dado importante que nós precisamos reivindicar. Assim como esse espaço que é aberto pelo mandato e que tem um valor importantíssimo, um espaço legítimo de diálogo da população com o Poder Executivo e Legislativo, são os conselhos. Conselho Municipal LGBT e Conselho Estadual. No âmbito do município de São Paulo, esse conselho deixou de existir na última gestão pública. O último mandato extinguiu, ele enterrou o conselho municipal. O conselho estadual também deixou de existir alguns anos atrás. Então é fundamental que nós, população e população LGBT, reivindiquemos esses espaços. É fundamental que a gente faça isso. Hoje eu fui membro do primeiro conselho eleito diretamente no município de São Paulo. Foi um marco muito importante. Algumas pessoas estavam pressionando para que os conselhos pudessem ter eleições indiretas. E nós conseguimos que as eleições fossem diretas e conseguimos que o conselho funcionasse por alguns anos. Infelizmente isso não aconteceu. Nós temos hoje aqui a alegria, a oportunidade de ter o coordenador municipal e estadual. E que a gente possa pressionar, porque nada acontece sem pressão popular, sem pressão das pessoas que são diretamente interessadas nessas políticas públicas. Eu fiquei muito feliz de saber da indicação do nosso coordenador estadual. Apesar de ter uma ligação de muitos anos com o Cássio e uma história muito grande de trabalho do Cássio, que muitos de nós reconhecemos isso, fiquei feliz com a nomeação. Mas é fundamental que a gente cobre para que o Conselho Estadual volte a funcionar, que a gente possa ter o Conselho de volta e o Conselho Municipal também. Que são espaços legítimos para que isso que está acontecendo aqui aconteça ali, através de pessoas como nós, população LGBT, que possa propor e pressionar e cobrar o poder público para que isso não seja mais uma lei engavetada, para que essas iniciativas que são louváveis não somem as tantas outras que estão aí e que já morreram, que já deixaram de existir. As demandas só aumentam. Essas iniciativas são poucas e muitas vezes são engavetadas. O Conselho Municipal e o Conselho Estadual precisa voltar a existir como espaço legítimo de pressão popular dentro desse espaço de governo. Obrigado. Obrigado. Agora vai falar minha amiga querida, com quem já briguei muito. Márcia Lima, seja breve, querida, porque queremos todos ir embora daqui a pouco, tá? Abigail vai falar. Só um pouquinho, Márcia, que você já vai falar. Já estamos caminhando para o final, tá, gente? Eu sei que eu falei, aqui é um local distante, muitas meninas e meninos moram longe. Então, a gente está finalizando já essa audiência pública, que foi super importante, está sendo muito importante. O nosso coordenador só quer dar uma palavrinha rapidinho antes da Márcia.
com relação ao que foi falado do Conselho Municipal, o nosso edital para a convocação da eleição já está finalizado, já veio do gabinete do prefeito, está no gabinete da secretária, somente para fazer as correções finais. Nós só não soltamos agora por conta desse mês que está totalmente atribulado. Mas acredito que começo de julho, não, agosto, a gente vai soltar o edital, sim, porque nós vamos... com eleição direta, sim, onde todos vão poder votar e ocupar a sua cadeira dentro do conselho. E até porque a gente precisa do conselho, porque até setembro, outubro, uma das necessidades que a gente tem e obrigatoriedade é a realização da conferência municipal. E para a gente fazer essa conferência municipal, a gente precisa do apoio e da eleição do conselho. Tá bom? Bom, pessoal, com referência ao Conselho Estadual, já dei início no processo de convocação do Comitê Eleitoral, né? Como bem disse o reverendo, o trabalho do Cássio era fantástico, mas ele teve um embaraço no fim da gestão do primeiro conselho, que tiveram 2 prorrogações e não conseguiram convocar eleições. Então, o gabinete da Secretaria de Justiça vai convidar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para ser o órgão fiscalizador e, a partir daí, em todas as etapas, fiscalizar, inclusive, a formação da comissão eleitoral. Então, a previsão da realização pela via direta e pela modalidade online, um sistema que foi licitado na gestão anterior, é para o segundo semestre desse ano. Márcia. Mutumbá, Axé Mutumbá. Boa noite a todos e todas. Então, gente, primeiro eu queria avisar que esse ano, em 5 de novembro, estaremos completando 18 anos da nossa lei estadual 10948, não sei se vocês conhecem, é uma lei que está em vigor desde 2001 aqui no Estado, que foi dura de passar nessa casa por causa da famigerada bancada evangélica, e eu estava lá atrás nessa construção, e é assim, 18 anos para nós, militantes lá de trás, que lutamos muito para ter essa lei, que está sediada na Secretaria Estadual de Justiça, é uma data demasiadamente importantíssima. Então, eu queria pedir um favor a todos vocês, né, que têm envolvimento com deputados e deputadas da casa, para fazer um chamamento mesmo de fazer um evento aqui grandioso para comemorar esses 18 anos, essa maioridade da Lei Estadual 10948, e convocar, sim, aqui o atual secretário estadual de Segurança de Justiça e o nosso coordenador estadual de Políticas Públicas para que esteja nesse evento, sim, porque é uma data de sumária importância, principalmente para nós. Bom, vamos lá. Sobre esse projeto de lei, o Luiz Fernando, que eu acho que não está aqui, levantou a lebre junto comigo. E é uma coisa que eu venho, enquanto militante, já brigando há muitos anos. A gente não aparece com 18 anos de idade, gente. A gente sai dos 9, 10 anos de idade. Eu, por exemplo, com 9 anos comecei a tomar hormônios. Com 10 anos já era uma travesti mirim. Então a gente muitas fazem a transição lá atrás, não faz depois de grande, não. Muitas, a maioria começa lá cedo, na tenridade. Né? Começa a correr atrás do seu par de seios, de brigar com o pai e mãe para deixar seu cabelo crescer, para usar sua calcinha, seu batom. Então, assim, a gente tem que pensar também com aquelas que estão saindo da tenra idade, dos seus 10, 11, 12 anos, até os 18 anos. Então, existe um programa estadual chamado Jovem Aprendiz. Então, aqui é para pensar mesmo, olha, parágrafo 2º, inciso 1º e inciso 2º. Por que não cotas para jovens trans-aprendiz, dentro desse programa Jovem Aprendiz? Porque, assim, pode parecer que é bobagem, mas tem algumas, antes de 18 anos, que já estão estudando, se capacitando e merecem uma chance no Jovem Aprendiz. Eu acho que tinha que constar aqui, não sei, posso estar enganada. É isso. E por último, eu queria fazer Sim, a lei de Jovem Aprendiz, exato. A lei, porém, não tem as vagas. Entrar aqui, exatamente. A lei entrar aqui nesse parágrafo. Exatamente. E eu queria aqui fazer um agradecimento ao nosso coordenador estadual presente,
porque eu vi a briga que ele travou na coordenadoria municipal para sair essa nova eleição desse conselho, e ele está travando a luta para sair essa eleição do conselho estadual. Então vamos bater palma para ele. Não é porque eu estou na frente dele, não, é porque realmente ele fez e está fazendo. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Márcia. Obrigada pela contribuição, Márcia. William, 1 minuto. Não, tem que ser 1 minuto. Sabe por quê? Nós precisamos encerrar, porque muitas pessoas aqui moram longe e nós já passamos do tempo que nós tínhamos estipulado, mas claro que você fala que é uma honra ouvir você falar. O William, para quem não conhece, nosso garoto querido, fala. Bom, acho melhor eu me apresentar, né? Porque eu acho que assim como a comunidade trans e sobretudo a comunidade LGBT em geral, né, precisa se apresentar por conta própria, o mesmo conselho vale para a comunidade autista. Meu nome é William, eu tenho 25 anos, sou servidor do Ministério Público do Estado de São Paulo, fui estagiário aqui nessa casa, no mandato do professor Gianazzi, durante mais de 1 ano. Sou também estudante da USP Leste, sou autista, membro da Abrace e do Movimento de Neurodiversidade. Eu quero aqui, rapidamente, dizer que manifestando minha solidariedade à luta e à resistência que vocês estão travando, porque essa mesma resistência a comunidade autista está travando na luta contra o MMS, contra os remédios falsos, que tentam pregar uma cura para algo que não é doença, mas sim parte da diversidade humana, assim como é o caso da comunidade trans. Em muitos pontos, evidentemente guardadas as devidas proporções, as opressões que vocês sofrem também são sofridas por nós que somos autistas, Aspergers, severos e neurodivergentes no geral. O capacitismo para nós assim como está a transfobia e a LGBTfobia para a comunidade trans e para a comunidade LGBT. O machismo para as mulheres, o racismo para a comunidade negra, já falando também como autista e negro. Então, em muitos pontos, evidentemente, reforço, guardadas as devidas proporções, né, aí guardadas as devidas especificidades, nós também somos alvos fáceis desse sistema podre. Nós sabemos como é difícil ter o emprego negado pelo fato simplesmente de ser autista. Que diga então mulheres, e por que não dizer também LGBTs, travestis e transgêneros autistas, ou autistas não binários. Eu conheci uma autista não binária na internet esses dias, ela mora em Roraima, ela faz poesias, ela passa por esses mesmos problemas e ainda tem que lidar com a questão da dependência financeira de uma família que acaba não acolhendo, mas se excluindo, destruindo, fazendo com que ela perca a cada segundo a vontade de viver. Não é fácil, gente. Não é fácil. Sobretudo a Maitê, que eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente lá no Largo Santa Cecília outro dia, né, depois de um evento do Santa Cecília Sem Medo. Né. Eu conheço a história de vida da Maitê, né, eu tive a oportunidade de assistir a participação dela no projeto 302 do Jorge Bispo, né, que é um projeto que ele tem feito com o Canal Brasil. Gente, a Maitê é uma heroína. Não só isso, né? Ela é uma sobrevivente. Assim como muitas de vocês são sobreviventes. Não deve ser fácil, com certeza, passar por tudo que vocês passaram e ainda passam. Porque para desconstruir essa lógica padronista perversa, vai dar muito trabalho. Mas no final vai ter valido a pena. Talvez muitos de nós aqui não estaremos vivos para ver todo esse sistema padronista ser derrubado. Mas sairemos daqui com a certeza de que a gente plantou essa sementinha e cumpriu com o nosso dever. Bom, é isso, né? Eu não quero me alongar porque o tempo urge, a gente precisa ir embora também. Muito obrigado.
Eu acho, só para Obrigado. sugestão dentro do que o William falou, só quero uma sugestão que, se puder anotar até, que eu acho bem importante, William, que você trouxe isso, que acho que não é pensado no projeto. Uma das maiores dificuldades da transemprego que a gente tem é justamente a inclusão de qualquer tipo de pessoa trans. Uma pessoa trans branca com alguma capacitação, hoje eu consigo colocar dentro do mercado de trabalho com uma certa facilidade. Se a mesma pessoa tiver a mesma capacitação e for uma pessoa trans e for negra, isso aumenta em 80% a minha dificuldade de colocar uma pessoa na mesma vaga com a mesma capacitação. Se essa pessoa, além de ser trans negra, tiver algum tipo de deficiência qualquer, for uma pessoa com algum tipo de necessidade especial, eu não consigo empregar. É um combo de dificuldade de empregabilidade. Então, acho que esse projeto, dentro desses 5%, tem que completar, sim, que dê visibilidade para as pessoas, principalmente trans e travestis negras e PCDs com algum tipo de deficiência. Isso tem que constar no projeto. Muito importante. Bom, em nome do mandato do deputado Carlos Janazzi, em nome das deputadas Érica Hilton, Érica Malunguinho, em nome de todas as pessoas que fizeram essas falas maravilhosas aqui na mesa, desde a Paula até o Edgar, passando pela Maitê, pelo Rubem, Vinícius, os coordenadores, Marcelo e Ricardo. Agradeço a presença de todas vocês e a maravilha, eu tenho que falar uma coisinha aqui, que é uma maravilha pensar que nós fizemos hoje essa audiência e ela não seria impossível fazê-la no começo dos anos 2000, quando não tínhamos nem coordenadoria. Não tínhamos coordenadoria naquela época, no começo dos anos 2000. A coordenadoria de 2005, né? Então, estamos caminhando, estamos na luta, estamos trilhando um longo caminho. Também concordo com o William, que estamos o tempo todo plantando sementes e mais sementes. Se por um lado avançamos e foi possível fazer essa audiência hoje, nós não podemos esquecer que o nosso presidente eleito por 55 milhões de votos é publicamente machista, publicamente racista, publicamente homofóbico. O governo dele é ultraconservador e é uma desgraça para a cultura brasileira ter um governo como esse. Mas teremos que passar por ele também. Teremos que passar por isso. Então, novamente agradeço a presença de todas vocês, tá? Foi maravilhoso. E quero aqui que a minha amiga amada, querida Abigail, faça as últimas palavras. Não, nada de hino nacional, apesar que eu gosto muito do nacional, tá? Abigail. Gente, só para agradecer mesmo, obrigada por vocês terem vindo, por contribuir com essa audiência. Voltem para casa tudo tranquilinhas, nos falamos depois para ver se está tudo bem. E é isso, muito obrigado. Alguém vai falar? Uma foto todo mundo, que tal? Vamos? Então tá, obrigada, gente!